Esse vídeo é sobre essa história do Lula ser testemunha de defesa do Cunha. O motivo desse vídeo é porque eu recebi muita mensagem perguntando por que o Lula testemunharia a favor do Cunha. Antes de mais nada, vamos raciocinar a diferença entre testemunha e delator. Delator é uma pessoa que está envolvida na tramóia, entrega a uma pessoa maior, digamos, o delator é um dos peixinhos que entrega ao chefão, entrega o esquema maior, e porque ele entrega o chefão, ele consegue uma espécie de prêmio, uma redução da pena. Esse é o delator. Testemunha é qualquer pessoa que sabe do caso, qualquer pessoa que pode falar sobre aquele assunto. Isso significa, gente, que uma testemunha não é de acusação ou de defesa. A testemunha é do processo, apesar de que o delator vai ser sempre ajudando a acusação. Quando uma testemunha é arrolada para o processo, ela pode tanto ajudar a defesa quanto ajudar a acusação. Um caso muito simples é o caso do Lula e o triplex do Guarujá. Várias testemunhas arroladas pela acusação serviram à defesa principalmente porque elas não sabiam de nada ou porque elas falaram coisas que deixavam claro que Lula não é dono do triplex. Mas enfim, continuando o raciocínio, por que então Lula, que é um inimigo político do Cunha, seria arrolado pela defesa? Porque ele sabe de alguma coisa que vai beneficiar o Cunha. E o Lula pode virar e falar, não, eu não vou testemunhar porque eu não gosto do Cunha. Não, é para isso que serve a condução coercitiva. Isso acontece comigo, acontece com você. Se qualquer um de nós souber de alguma coisa que é do interesse da justiça e nós formos intimados a depor num processo, seja pela acusação, seja pela defesa, a gente é obrigado a ir e falar o que a gente sabe. A gente não pode chegar lá e falar, porque eu não gosto daquele cara, eu não vou falar nada a favor dele. Pode ser o seu pior inimigo. Você tem que ir. Então, mais uma vez, por que esse assunto é tão trazido à tona? Por exemplo, quando o Fernando Henrique foi chamado para falar sobre um caso semelhante ao caso do Lula e deu aquele espetáculo, principalmente no site tipo MBL, que o Fernando Henrique estaria se aliando ao Lula. Porque ele falou alguma coisa que beneficia o Lula, mas ele falou porque ele é obrigado. Todos nós estamos à disposição da justiça e temos que falar aquilo que a gente sabe. Então agora eu gostaria de fazer uma analogia para vocês entenderem por que a defesa do Eduardo Cunha, que é inimigo do Lula, chamaria um inimigo para depor. Vamos imaginar que, nos casos da Lava Jato, normalmente o que está sendo discutido pela acusação é a convicção. Eles têm poucas provas para conseguir realmente fundamentar a acusação. Então eles fazem desenhozinhos de PowerPoint e outras idiotices que não são aceitas pela justiça normal, só pela justiça de Curitiba. Então o que eles fazem normalmente? Eles não chamam as pessoas que realmente sabem das coisas. E é por isso que, nesse momento, a acusação não chamaria Lula. Porque mesmo que a acusação chamasse Lula para acusar o Eduardo Cunha, se o Lula não sabe de determinada coisa que vai ajudar a acusação, ele não pode inventar. E se ele sabe de alguma coisa que vai ajudar a defesa, ele é obrigado a falar. Então, gente, o que é o mais importante desse vídeo? É você entender que várias coisas na internet são criadas exatamente para causar esse caos na cabeça das pessoas e criar esse oba-oba de divisão entre brasileiros. O mais importante é vocês entenderem que os processos da justiça estão muito acima do controle individual das pessoas. Se eu for intimado a depor a favor do meu maior inimigo e eu não for, a polícia vai lá em casa e me busca para depor. E se eu for e falar mentira, é eu que vou responder processo por falso testemunho. Muito obrigado, pense nisso, não se eduque pelo MBL. Eu gostaria de dar uma dica muito interessante para vocês. Se você tiver dúvida a respeito de assuntos relacionados a direito, procure o canal da TV Justiça. Tem um programa muito interessante que chama Saber Direito, onde você pode estudar direito em casa e parar de aprender direito através do site do MBL, que não sabe nada direito. Muito obrigado e até mais.